Bom, estamos de volta aqui então, dando sequência à nossa aula, né? Nossa aula de revisão. E dessa vez vamos falar aqui, dando continuidade aí, justamente onde paramos, né? Vamos falar sobre a abiogênese e a biogênese. Para relembrar aqui, o que acontece? A teoria ou a ideia da abiogênese ou da teoria da geração espontânea, tanto faz o nome, tá? Vocês lembram que o prefixo aqui a significa de negação, né? Bio de vida e gênese origem, né? Então, origem da vida, não vida, origem. Pera aí, então tem um significado aí. O que é? Existe uma questão ali de que explica a origem da vida a partir de uma matéria sem vida. É justamente isso, a bio, sem vida, né? É a partir da matéria bruta mesmo. Essa era a ideia dos cientistas lá da época ali da Idade Média ali, né? Um dos exemplos clássicos ali dessa teoria é a crença de camisas sujas poderiam dar origem a ratos ali, né? Segundo a biogênese, né? Justamente a ideia ou teoria oposta, né? Que não é no caso mais uma teoria porque já foi confirmada, certo? Segundo então a biogênese, todos os seres vivos são originados a partir de outros seres vivos pré-existentes, ou seja, um rato só pode nascer a partir de outro rato, e não de camisas sujas. O que então eles afirmavam na época, né? Trouxe aqui para vocês o exemplo justamente do que esse cara aqui, né, o Van Helmont, ele defendia na época lá da Idade Média, né, do século XVI para XVII. Ele defendia a abiogênese, onde se somasse pratos sujos ali com grãos, por exemplo, nasceriam ratos, certo? Ou mais ratos ainda, enfim, vários ratos. Essa era a ideia que ele defendia da abiogênese, certo? Outras pessoas também começaram então a partir daí a contestar o que o Van Helmont afirmava. Então, outros cientistas seguintes começaram a testar essas teorias fazendo experimentos. Então, por exemplo, Needham, ele trouxe aqui um experimento onde ele pegou um balão volumétrico, certo? Com um caldo nutritivo ali de carne, e ele aqueceu esse meio nutritivo e deixou o tubo aberto. O que aconteceu? Resfriou esse caldo e a partir de um momento houve uma incubação ali de micro-organismos, certo? O que acontece? O pessoal que defendia a abiogênese naquela época defendia a ideia da força vital. Então eles falavam que a força vital entrava justamente nesse tubo aberto e era justamente através dessa força vital, que não tinha como eles explicarem ou contestarem na época, mas eles defendiam que essa força vital que fez com que nasceu ali os micro-organismos. E aí quem que veio em seguida? O Spallanzani, ele veio e tentou replicar esse experimento do Needham. Então ele pegou novamente, fez de uma forma semelhante e ele começou ali a pensar, não, eu vou além de ferver, além de aquecer esse caldo, eu vou ferver, eu vou matar esses micro-organismos e eu vou vedar, eu vou colocar uma tampa nesse balão volumétrico. E o que aconteceu depois de um tempo, né? Teve a ausência de micro-organismos, nada aconteceu aqui e esse caldo ficou estéril, não houve o crescimento de micro-organismos. E a partir do momento em que ele tirou a tampa, né, teve essa abertura do tubo, houve o que? A detecção de micro-organismos. O que acontece? Novamente o pessoal que defendia a biogênese afirmou ali que entrava justamente a força vital, certo? Até que de repente, depois de muitos e muitos anos, né, veio justamente o Louis Pasteur e ele fez ali, só depois, por volta de 1860, com os experimentos dele, ele conseguiu comprovar definitivamente que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. E como que ele fez isso, né? O experimento de Pasteur, basicamente, ele consistia no seguinte:
Primeiro passo, ele pegou esse caldo nutritivo, colocou num vidro e depois, em seguida, o que ele fez? Ele acrescentou um tubo, onde ele aqueceu essa ponta desse tubo e esticou, certo? Curvada aqui no fogo. O que acontece? Essa curva aqui, ó, é chamado de pescoço de cisne. É semelhante a um cisne ali, né? Então por isso que eles chamam de pescoço de cisne. Justamente para quê? Para poder fazer com que, a partir do momento onde ele fervesse esse caldo, pudesse então sair o vapor, certo? Só que ele iria passar justamente por esse pescoço de cisne, certo? Só que esse pescoço aqui, essa curvatura aqui, ó, justamente nessa parte aqui, faz com que, mesmo que entrem micro-organismos por aqui, eles fiquem depositados aqui e não contaminam o caldo nutritivo, entendeu? Então, o que acontece? Os defensores da biogênese não poderiam contestar e falar que a força vital ficou presa aqui, porque a partir do momento onde ele finalizou esse experimento dele, quebrando a parte aqui, tá, da tampa do pescoço de cisne, aí novamente surgiram micro-organismos, comprovando que os micro-organismos eles estão à volta ali, né, do nosso ambiente, certo? Então, dessa forma, o Louis Pasteur ele conseguiu derrubar a teoria da abiogênese, a ideia da abiogênese, então, e confirmou a biogênese, ou seja, micro-organismos que vão nascer nesse caldo nutritivo, eles já estavam ali no meio ambiente. Vocês lembram daquele experimento que a gente fez em laboratório, que infelizmente a gente não pôde dar continuidade? Nós fizemos o quê? Nós fizemos placas com meios de cultura e utilizamos diversas coisas, né? A gente colocou ali panha, a gente colocou num outro prato ali, né, com meio de cultura com base ali de gelatina incolor, colocamos caldo nutritivo de frango. Em um outro pratinho com gelatina incolor ali foi inoculado saliva, né, através ali do esfregaço ali de cotonetes ali na mucosa da boca de alunos, certo? Outros foi colocado ali sal, se eu não me engano, né, ou vinagre também. E o que aconteceu? Na semana seguinte a gente foi dar uma conferida lá e vimos que cada placa, cada pratinho do nosso experimento havia mais ou menos o crescimento ali de colônias de bactérias e de fungos também, certo? Comprovando que o quê? Esses micro-organismos já fazem parte aqui do ambiente em si e, claro, através de um meio de cultura, eles crescem muito mais e formam colônias ali. Entenderam? Pois é, professor, eu lembro que inclusive ficou um cheiro muito forte, né? Pois é, era justamente ali os micro-organismos que estavam ali se alimentando daquele meio de cultura. Portanto, seres vivos eles só podem ser originados a partir de outro ser vivo. Ou seja, a partir de 2 ratos, nascem mais ratinhos. Ah, entendi, professor. É verdade, bem lembrado. Já tínhamos visto isso em sala, né, pessoal? Então, hipóteses, formulando, testando e reformulando. O que acontece? Depois de formulada uma hipótese, ela pode ser testada por meio de experimentos, que foi justamente aquele histórico ali de vários experimentos feitos por vários cientistas no decorrer dos anos. E, a partir disso, eles tentam verificar se ela é verdadeira ou não, certo? Os experimentos científicos eles devem ser controlados, ou seja, seguir determinadas regras e procedimentos. Assim, esses podem ser realizados inclusive por outro pesquisador, obtendo-se os mesmos resultados, ou até mesmo resultados diferentes. E é assim que a ciência funciona, pessoal. Certo? Para desenvolver, por exemplo, uma vacina, né, já que está tão em alta, falando agora sobre a Covid-19, né, e o mundo inteiro ali, equipes de cientistas estão procurando e lutando para encontrar uma vacina. O que acontece? Esses cientistas eles tentam ali utilizar métodos científicos, eles precisam
anotar tudo, eles precisam registrar isso, entendeu? Grupo controle e grupo experimental. Novamente, isso está relacionado, né? O exemplo que eu trouxe para vocês, que foi justamente aquelas nossas aulas em laboratório, né? O grupo controle é justamente o grupo onde não vai se mexer ali, né? Se você quer, por exemplo, estudar, vamos supor aqui, tá? Crescimento de feijão. Nesse caso aqui, né, que tem esse exemplo no livro de vocês, temos o grupo experimental onde não teve ali a variável, no caso, certo? Perdão, o grupo experimental ele tem justamente onde vai ser realizado o experimento e o controle não vai ser mexido. Por exemplo, aqui nesse caso foi adicionado água e no controle, por outro lado, já não se adiciona água. E com o tempo é bem visível esse experimento que vocês podem estar fazendo em casa, tá? Vocês podem colocar ali num copinho ali feijão, algodão e regar. E se vocês fizerem um grupo controle, vocês vão ver que no grupo controle não vai brotar nenhuma sementezinha de feijão. E por aí vai, vocês podem fazer diversos tipos de experimentos caseiros também bem legais, também para saber ali onde que vai crescer mais ali o feijão, né? Se cresce de repente, se acrescentar mais um copo e colocar algum tipo ali de adubo, certo? Colocar de repente café para ver, será que vai nascer mais o feijão, ele vai crescer mais rápido do que se colocar somente água, né? Se eu colocar água e café, se eu colocar, sei lá, água com açúcar, será que vai ter alguma diferença de crescimento? E lembrando que é muito importante ter o grupo controle justamente para ter uma ideia ali, né, do que acontece quando se usa ali grupos experimentais de diversos outras substâncias, né, variáveis ali. Hipótese, lei e teoria. Quando uma hipótese para explicar um fenômeno é apoiada por diferentes evidências e experimentos realizados por diversos pesquisadores, ela pode se tornar uma lei ou auxiliar uma formulação de uma teoria, por exemplo, a lei da gravidade. Quando uma hipótese não é confirmada pelos resultados obtidos, temos de reformulá-la e testá-la novamente, ou formular uma nova hipótese que consiga incorporar esses novos resultados. Dessa forma, o conhecimento vai sendo produzido pela ciência constantemente, certo? Que foi justamente aquela questão de levar anos ali para se derrubar a ideia da abiogênese. Diversos cientistas foram criando hipóteses ali e foram testando, e sempre acontecia alguma coisa que eles não conseguiam de fato comprovar até se tornar uma lei ali, né? Até que chegou o Louis Pasteur e conseguiu derrubar aquela ideia da abiogênese. Então, alguns exercícios aqui só para a gente fixar o assunto. Uma investigação científica costuma envolver o chamado método científico. Considerando as etapas que comumente são adotadas pelos cientistas, podemos afirmar que a. O processo se inicia com a realização de experimentos para a coleta de dados que levarão a uma ou mais conclusões. B. As hipóteses são estabelecidas após observações de fenômenos que geram perguntas ao investigador. C. As hipóteses são feitas posteriormente à coleta de dados, por experimentos que buscam comprová-las. E D. Após a realização de observações de um fenômeno, se estabelecem conclusões que poderão ser testadas nos experimentos. E a resposta, então, galera, é a letra B, né? As hipóteses são estabelecidas após observações de fenômenos que geram perguntas ao investigador. Ou seja, o investigador ele vai visualizar, ele vai fazer ali observações de algum fenômeno e a partir dessas observações que ele levantou, ele vai criar hipóteses ali, certo? Bom, dando continuidade então às questões, temos aqui um textinho, né, de um diálogo entre dois alunos, né, onde Rodrigo, né, esse menino aqui, ele observou que a Joana, aluno do ensino fundamental, havia feito um experimento e esse experimento resultou em pequenas plantinhas de feijão nascendo em um copo com chumaço de algodão. Ela falou
que ela e seus colegas tinham colocado a semente de algodão sobre o copo e depois de uns dias tinha germinado e dado origem às plantinhas. Porém, o Rodrigo ele perguntou se havia colocado água também e ela disse que não. Estranhando ali, né, ele ficou desconfiado e ele achou que as sementes só podiam germinar se colocasse água nesse algodão. O que ele fez? Ele resolveu refazer esse experimento da Joana, tá? Vocês podem pausar para depois ler essa historinha aqui, mas basicamente o Rodrigo ele refez esse experimento onde ele usou um grupo controle, onde ele colocou ali um copinho com as sementes de feijão e não colocou água, e fez o grupo experimental justamente embebedando ali, né? Ou seja, deixando o algodão embebido de água ali, né? Úmido de água, certo? E o que aconteceu? Ele, depois de uns dias, observou que no grupo controle, ou seja, onde ele não tinha colocado água no algodão, não nasceu nada, não brotou ali as sementes do feijão. Já no grupo experimental, onde ele colocou água, houve ali a formação do broto de feijão, certo? E a partir dessas informações, tá? Vocês podem novamente pausar esse vídeo e ler com calma aqui esse texto, tá bom? Mas basicamente foi isso que eu expliquei para vocês agora. A partir disso, temos a seguinte afirmativa sobre o experimento do Rodrigo. Pode-se afirmar que, letra A, o problema que o Rodrigo estava investigando era a possibilidade de as sementes de feijão originarem plantinhas de feijão. E isso não era o que ele estava investigando. O que ele estava estranhando era justamente o fato de essas plantinhas de feijão do experimento da Joana terem germinado sem ter colocado água, e ele ficou desconfiado por conta disso. A letra B, a hipótese elaborada nesse experimento era de que as sementes poderiam germinar em copos com água, com algodão sem água. Tá errado isso também, tá? Não tinha hipótese ali, ele simplesmente ficou desconfiado. A hipótese era justamente o contrário, de ver ali o que aconteceu, né? E por conta disso que ele decidiu fazer o experimento com o grupo controle e com o grupo experimental. Então a hipótese era justamente para ver se tem o crescimento ali, a germinação com copo ali com água e não sem. Rodrigo realizou um experimento controlado em que foi possível coletar dados, letra C. E letra D, apesar dos resultados do experimento, não foi possível obter uma conclusão. Errado, na realidade, ele conseguiu obter a conclusão, né, que no copo com água vai germinar e no copo sem água, que é o grupo controle, não vai germinar. Então, portanto, a resposta, né, seria a letra C. Né? Rodrigo realizou um experimento controlado e foi possível coletar dados. Sim, correto. Pois, quais foram os dados que ele conseguiu coletar? Bom, no copo do grupo controle, onde só tem ali o algodão e o feijão sem água, não germina. E no grupo experimental, né, onde tem ali algodão, feijão e água, tem ali a germinação desses brotinhos ali de feijão, certo? Então vamos para a nossa última questão. Então, em um aquário de peixes, a temperatura deve ser mantida constante, certo? Qual é a relação do controle da temperatura com a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água? Então, prestem atenção na pergunta. A relação do controle da temperatura com a quantidade de gás oxigênio. A temperatura em aquários ela deve ser controlada e mantida mais elevada, pois a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água aumentará, o que poderá fornecer a sobrevivência dos peixes. Isso aqui está completamente incorreto, tá, pessoal? É justamente o oposto disso. Ela não deve ser mantida elevada, pois não vai aumentar o oxigênio dissolvido na água, vai diminuir, certo? Vai evaporar parte dessa água e do oxigênio junto. E não vai favorecer a sobrevivência dos peixes. Pelo contrário, vai matar os peixes. Letra B. A temperatura em aquários deve ser controlada e mantida mais baixa, pois, apesar de a quantidade de oxigênio dissolvido na água ser menor, ela será suficiente para favorecer a sobrevivência dos peixes. Bom, aparentemente parece estar correta essa afirmativa, mas vamos dar continuidade e ler o restante, tá? A temperatura em aquários deve ser controlada. Opa, tá igual aqui, ó. Até o momento aqui tá igual à anterior. Pois, sob temperaturas muito elevadas, a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água poderá diminuir excessivamente. E foi o que eu falei para vocês sobre essa primeira questão aqui, ó, o primeiro item.
o que pode provocar a morte dos peixes. Essa afirmativa está correta, tá? A temperatura em aquários deve ser controlada, pois sob a temperatura mais baixa, a quantidade de gás e oxigênio dissolvido diminuirá. Não vai diminuir. Então já está errado isso aqui. Tá, professor, mas por que a B não está correta? Lembra que eu tinha falado para vocês em sala de aula que, vamos ler de novo, a temperatura deve ser controlada e mantida mais baixa, pois, apesar de a quantidade de gás e oxigênio dissolvida na água ser menor, ela será suficiente para favorecer a sobrevivência dos peixes. Ela tem que ser controlada, mas não necessariamente mantida mais baixa, tá? Existe uma temperatura que deve ser mantida constante, e isso inclusive está no próprio enunciado da questão. Então, portanto, essa aqui, como eu disse para vocês, é uma questão ali que é pegadinha, tá? Tem que prestar muita atenção ali para responder, certo? Então a C seria correta. A temperatura em aquários deve ser controlada, pois sob temperaturas muito elevadas, a quantidade de gás e oxigênio dissolvido poderá diminuir excessivamente. Da mesma forma que se tiver sido mantida mais baixa a temperatura do aquário, também vai ter ali problemas para os peixes. Ela deve ser então mantida constante. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Encerro aqui então a nossa primeira aula de revisão, correspondente às aulas ali da 1 à aula 3, certo? Pretendo fazer mais aulas de revisões para vocês revisarem bem o conteúdo para a prova, beleza? Como eu disse, era mais uma aula de revisão mesmo, não tem deveres, tá? Mais para refrescar a memória de vocês. Espero que tenham gostado. E é isso, galera. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo nos horários de aula, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando. Ajudem, né, os seus pais também nas tarefas de casa, se for necessário, tá bom? Comportem-se, mantenham ali a higiene em dia, obedeçam seus pais, beleza? E é isso, mantenham os estudos em dia. Vocês também têm o direito ali de brincar, mas enfim, é tudo uma questão de equilíbrio. Saber equilibrar ali os momentos de estudos, né, das nossas responsabilidades e de diversão também, que é bem importante. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, se cuidem e até uma próxima então. Valeu! Tchau!